Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um vídeo anterior em que eu tratava a respeito das características do transtorno de personalidade narcisista. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de antemão pedir a você que curta esse vídeo, comenta aí, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal. Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu estive falando sobre as 3 características que estão na base do desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. E hoje eu estarei falando das 10 características comuns também a este transtorno. E estas são características que contribuem, que colaboram para a manutenção do senso de superioridade, grandeza, validação e admiração dessas pessoas. Então vamos lá, vamos à primeira característica. A primeira diz respeito ao foco excessivo em si mesmo. É natural que você queira focar em si mesmo. Isso, inclusive, é importante, desde que você não invalide, não anule o outro. No caso do narcisista, ele foca excessivamente em si mesmo, nas suas necessidades, nos seus desejos, na sua expectativa, na sua perspectiva. Tudo é sempre em função dele mesmo. Então, costuma ser pessoas egoístas, pessoas que são egocêntricas, que acreditam que o mundo gira em torno dele. Então, em se tratando, de pais, que é o nosso foco aqui, quando os pais acabam focando muito em si mesmo, naturalmente eles acabam deixando seus filhos a mercê. Eles acabam negligenciando esses filhos. De que forma? Não atendendo e não correspondendo às suas necessidades físicas e até mesmo necessidades emocionais, E a gente pode generalizar isso também para outros contextos. Isso acontece também dentro de outros relacionamentos, onde a pessoa também costuma assumir essa mesma postura de negligência e de indiferença, de anulação em relação ao outro. Segunda característica, os narcisistas costumam ser exigentes, inflexíveis e controladores. Isso ao assumirem uma personalidade muito rígida. E com respeito à questão da exigência, eles não são apenas muito exigentes consigo mesmo, mas também são super ou até mais exigentes com os outros, Em se tratando dos pais, que é o nosso foco aqui, que é o narcisismo parental, esses pais costumam, gerar muitas expectativas a respeito desses filhos. E essas expectativas costumam ser muito irreais, tá? Também eles acabam gerando metas quase que inatingíveis a esses filhos. Então, é uma situação em que eles colocam o filho o tempo todo sobre uma condição, de serem perfeitos, de assumirem ali responsabilidades que às vezes nem eles mesmos dariam contas, Mas que eles colocam esse peso e essa pressão sobre os seus filhos. Isso também acontece em outras relações, em que o narcisista também acaba tendo esse mesmo posicionamento. Com respeito à questão da inflexibilidade, eles também são realmente inflexíveis, Eles, quando querem uma coisa, querem daquele jeito, não pode ser nem mais nem menos. Eles não flexibilizam, eles não facilitam para o outro. E ai do outro se não fizer aquilo que eles já geraram uma expectativa e deram um comando. Ai deles se não corresponderem a esse comando de forma que satisfaça o narcisista. Com certeza o narcisista vai acabar gerando aí uma punição. Eles não vão reagir nada bem. E essa punição, inclusive, pode ser muito exagerada. Com relação ao controle, não importa qual é o tipo e o nível da relação, eles sempre vão tentar manter o controle, o domínio sobre o outro. E eles vão fazer isso usando de alguns artifícios,
como, por exemplo, ameaça, chantagem, manipulação. E por falar em manipulação, essa é uma outra característica, é uma marca do narcisista. O narcisista, ele já vive no hábito de manipular, tanto que às vezes eles nem percebem que estão manipulando. Então eles usam de vários artifícios para manipular. Entre eles, chantagens, ridicularização, coerção, dramatização, vitimização, acusação, comparação, culpabilização e tratamento de silêncio. Aí existe uma prática muito famosa, que é o gaslight, que é quando o narcisista tenta distorcer uma situação, provocando uma confusão mental na vítima. Eu diria mais que é tentando enlouquecer a vítima. Então, quer ver uma situação muito simplória, né, do dia a dia, né? Você vai e pega um objeto, digamos, o seu cartão, e coloca em cima da mesa da sala. E você sai, né, fazendo outras tarefas, outras coisas, e deixa aquele cartão ali. E você está numa situação de displicência, você não ficou tão atento, porque foi uma ação automática, né, de pegar o cartão e deixar em cima da mesa. Você não se atentou tanto àquela sua ação. E quando você volta para pegar o cartão, você se depara com a falta, né? Você percebe que o cartão não está mais ali. Aí você vai e pergunta para a pessoa que convive com você, digamos que ele seja o narcisista ou ela seja narcisista. Aí você pergunta, bom, cadê meu cartão? Você viu meu cartão que estava aqui? E o narcisista ou a narcisista vai dizer o seguinte, não, eu não vi. Né? Possa ser que o próprio tenha pegado e por ele ter uma dificuldade real com a memória, ele possa não se lembrar que pegou e dizer realmente eu não peguei. Mas pode ser que essa atitude tenha sido realizada com uma má intenção, né? De gerar realmente uma provocação na vítima. E mesmo nessa situação, mesmo que tenha sido proposital, ele não consegue afirmar que foi ele que pegou. Ele nem mesmo consegue dizer que foi uma brincadeira que ele fez. Mas isso tudo é realmente para gerar esse estado de confusão na vítima e a vítima se sentir por menor, sentir que ela é realmente esquecida, que ela está numa situação desorientada, porque é isso que ele vai fazer com que essa vítima perceba. Então ela vai perguntar, bom, você não viu? Ele vai dizer, não, eu não vi, ou ela vai dizer, não, eu não vi. E, não, mas eu tenho certeza, eu deixei o cartão aqui em cima. Tem certeza mesmo? Você não percebe que você costuma ser muito esquecida? Você nunca lembra de nada. E aí começa a gerar rótulos e gerar críticas. E aí se a pessoa perguntar, e aí, mas você viu? Você tem certeza que você não pegou? Ela vai continuar afirmando, você acha que se eu não tivesse pegado, eu não lembraria? Logo eu? Não, peraí, a esquecida aqui é você. Então é assim que ele vai reagir. Ele não vai conseguir se responsabilizar, mesmo que conscientemente ele saiba que foi ele que pegou. Aí agora fala se realmente eu não tô certa, se isso não é feito para enlouquecer a pessoa. E tá pensando que situações como essa acontecem apenas entre adultos? Não, pode sim acontecer entre pai ou mãe narcisista e os seus filhos também. Bom, mas vamos agora à próxima característica. Acho que estamos na quarta, se eu não me engano. A quarta característica é exploração. Bom, todo narcisista ele vai ter esse senso de explorar o outro. É bem verdade que essas pessoas, né, os narcisistas, eles têm uma, talvez, não sei, digamos, qualidade. Sim, eles são muito prestativos. Óbvio que não é com todo mundo, mas com algumas pessoas específicas, pessoas de influência, de poder, em alguns movimentos sociais, essas pessoas vão estar sempre de prontidão a ajudar e a servir. Então, em algumas situações, diante de algumas pessoas que têm notoriedade, que têm relevância para ele, ele vai acabar explorando até a si mesmo para poder servir o de melhor para aquela pessoa. Afinal de contas, ele tem ali um nível
de interesse, mas com respeito aos seus dentro de casa ou pessoas que eles julgam ser menores, inferiores a eles, eles vão ter uma tendência de explorar. Então são muito provavelmente aquelas pessoas que ficam a pedir o tempo todo. Em especial, dentro de casa, eles têm, né, uma certa dependência. Então, eles se comportam muitas vezes como uma criança, né? Que depende dos seus pais, quando na verdade eles são os próprios pais, mas ficam como nesse lugar de pedir. Então eles pedem o tempo todo, faz isso, faz aquilo outro, faz. Eles não aguentam ver você parado, quietinho no seu lugar de paz, que eles vão gerar alguma provocação e vão pedir alguma coisa. E tá pensando que a exploração acontece só nesse nível? Não, mas também no sentido emocional. Infelizmente, eles também têm o hábito de explorar o outro emocionalmente. Então, são o tipo de pessoa que, por exemplo, quando eles querem tratar de um assunto, eles vão exigir que a pessoa se atente a eles. Então, eles podem forçar uma situação, falando insistentemente sobre aquele mesmo assunto. Isso tudo para gerar uma provocação no outro. E muitas vezes eles também têm uma tendência de trazer assuntos que o outro naquele momento não está disponível para ouvir, para conversar, não estão se sentindo bem, não estão se sentindo preparados. E ainda assim eles querem forçar também a falar. E mesmo que você não queira saber ou ouvir, não vai adiantar. Eles vão insistentemente falar daquele assunto. Inclusive, vão fazer isso e só vão parar até o momento que ver você nervoso ou nervosa. A partir do momento que eles conseguirem o que eles querem gerar em você um desequilíbrio emocional, a partir do momento que eles perceberem que a ação deles gerou um movimento em você e que você perdeu completamente o equilíbrio e mostrou esse outro lado, né, do confronto, da raiva, a partir do momento que você se expressar dessa maneira, mostrando para ele vulnerabilidade, fragilidade, mostrando inferioridade, porque é assim que eles percebem quando a pessoa sai desse lugar de estabilidade e se mostram, se revelam instáveis emocionais, é quando eles sentem que eles ganharam aquela batalha, eles se sentem vitoriosos ao ver você aí se descabelar, se jogar no chão, chorar, enfim, eles sentem prazer em ver isso. Então, no momento do seu desequilíbrio, é o momento que eles param, eles saem desse lugar de algoz e se colocam no lugar da vítima. Meu Deus, que absurdo! Pra que isso? Gente, mas eu não fiz nada. Que desnecessário você fazer isso. Tá vendo? Que louco, que louca que você é. Meu Deus, você tá precisando de um psicólogo, hein? Nossa, você tá precisando de ajuda. Vai se internar. Então ele começa a fazer essas acusações e gerar essas ofensas. Isso, com certeza, em qualquer relacionamento é altamente prejudicial e adoecedor. Então, não importa o papel que eles ocupem, eles vão estar agindo assim, sejam com os filhos, com o empregado, seja com o cônjuge, né? Eles vão estar agindo dessa forma, de forma a sugar a energia dessa pessoa e ver essa pessoa num estado de inferioridade, se sentindo completamente minada. E tá pensando que eles vão considerar ou ter alguma empatia quando eles verem você nessa circunstância? Com certeza não. A tendência nesse momento é inclusive minimizar a ação que eles tiveram e levar culpa para você. E tudo isso a gente sabe que gera muito sofrimento. Ao falarmos sobre exploração, somos conduzidos a pensar sobre a falta de limite. Ao falar sobre a falta de limite, somos conduzidos a pensar na falta de respeito. Então está aí mais uma característica desse transtorno.
Os narcisistas, eles não costumam ter consideração nem respeito pelo outro e nem pelo que é do outro. Eles não respeitam a individualidade do outro, a opinião do outro, as crenças, a forma de se vestir, a forma de se portar, a personalidade. Eles não respeitam e nem consideram as necessidades, os desejos, as emoções, os sentimentos do outro. E na maioria das vezes eles acabam extrapolando os limites, muitas vezes ferindo até mesmo a liberdade do sujeito, a partir do momento que eles tentam restringir essa liberdade do outro. E inclusive, em algumas vezes, eles acabam até mesmo invadindo a privacidade do outro. Então, isso pode acontecer em todo e qualquer tipo de relacionamento com o narcisista. Isso pode acontecer dos pais para com os filhos, também de um cônjuge para outro, do chefe para o empregado, enfim, isso pode acontecer em qualquer dessas situações. E por falar em extrapolar limites, eles não conseguem se conter, eles não conseguem se dominar quando eles se sentem ofendidos, quando eles são contrariados, eles acabam se sentindo, eu já disse, ofendido por qualquer coisa. E numa ação defensiva, eles acabam ofendendo muito. E quando o assunto é ofender, eles não têm limites. Eles extrapolam mesmo. E por falar em ofensa, uma das maneiras de ofender é criticar. Então aí já entramos em mais uma das características. Os narcisistas, eles são especialistas em criticar. Eles são super críticos e eles vão procurar qualquer coisa para criticar. Inclusive, é como encontrar uma agulha no palheiro. É interessante que eles são altamente observadores e minuciosos. Então, eles vão fazer um olhar de raio-x em você e nos seus comportamentos, nos detalhes de cada comportamento que você tiver. Com a intenção de quê? Com a intenção de te criticar. Sabe aquele defeitinho, aquela marquinha que ninguém enxerga, que é quase imperceptível para a maioria das pessoas? Pois é, essa marquinha aí vai ser percebida e identificada pelo narcisista, que inclusive, o que vai fazer? Vai olhar, vai comentar a sua marquinha e, óbvio, vai criticar, porque o prazer deles é criticar. E sabe por que eles fazem isso? Com o intuito de aplacar a baixa autoestima, a insegurança que vive pulsando dentro deles. Uma coisa é se o narcisista te criticar. Outra coisa bem diferente é se você decidir criticar um narcisista. Esteja preparado, porque eles não lidam nada bem com isso, não. Eles não conseguem lidar com a crítica. E essa é uma outra característica desse transtorno. O narcisista tem uma alta intolerância à crítica. Então, mediante uma crítica, eles vão agir de forma muito defensiva, movidos totalmente pela raiva. Vão tentar te humilhar e desdenhar de você. E não fica só nisso. O narcisista ele pode ir muito longe, muito a fundo para tentar rebaixar você. E aí agora entramos numa outra característica. O narcisista ele vai ter uma tendência de comparar, desvalorizar e desmerecer o outro. Então, com respeito, já que estamos falando de pai e mãe narcisista, né? Esse era o foco. O pai ou a mãe narcisista, ele pode acabar, sim, comparando um dos seus filhos com outro filho, ou comparando esse filho com filho de outra família, e eles podem também estar validando um dos filhos, enaltecendo um dos filhos para fazer o outro se sentir humilhado. Isso pode acontecer em qualquer outra situação, em qualquer outra relação
com o narcisista, seja numa relação com o cônjuge, seja numa relação profissional de trabalho, a comparação ela sempre vai acontecer. Com relação à desvalorização, o narcisista ele tem uma tendência de desvalorizar ao outro, com exceção se ele identificar que esse outro é superior a ele, detém o poder e exerce algum nível de influência. Caso contrário, se ele perceber o outro no mesmo patamar do que ele ou abaixo, num lugar inferior, eles vão tratar desta maneira, vão agir de maneira a desvalorizar o outro. E já que estamos falando de narcisismo com foco na parentalidade, é muito comum ver pais e mães narcisistas humilharem os seus filhos, fazerem com que os seus filhos se sintam por menor, né, se sintam inferiorizados. Então, desde cedo, eles vão tentar ferir a autoestima e a autoconfiança desses filhos. Eles vão tentar minar isso a todo custo. Então, eles não vão credibilizar e não vão validar esses filhos, muito pelo contrário, né? Eles vão desvalorizar não só o que o filho é, mas o que o filho faz. Eles vão tentar, inclusive, subestimar esse filho, subestimar as suas capacidades, as suas competências, as suas habilidades. E isso que eu estou trazendo aqui pode acontecer não somente numa relação entre pais e filhos, mas também dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação também profissional, né? Essa questão do desvalorizar ao outro, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele traz como bagagem, tudo que ele faz também, sempre fazendo parecer que o outro faz é sempre mal feito, é sempre ruim, mas tem um detalhe, para o narcisista a questão do valor está associado com uma questão do desempenho. Então, por exemplo, já que estamos falando de pai e mãe narcisista, por exemplo, é muito natural que o pai ou a mãe narcisista acabe credibilizando em algum momento o filho, né, fazendo um movimento assim de oscilação. Uma hora vai e engrandece esse filho, outra hora vai e humilha esse filho e fica aí nesse movimento. Em especial quando o filho vem, né, e mostra resultados. Então, publicamente, eles vão enaltecer, elogiar os seus filhos por algum ganho, por alguma conquista, e quando chegar no privado, eles vão tentar diminuir aquela conquista, vão tentar diminuir ao filho, né, humilhando esse filho. Então, para o filho, isso é algo muito confuso, né? E por que eles fazem esse movimento? Porque lá fora eles vão engrandecer, eles vão elogiar, eles vão mostrar que se sentem super orgulhosos pela essa conquista do filho. Digamos que um filho de um narcisista passou em medicina na USP, né? Eu não sei se hoje essa universidade ainda é tão aclamada, mas no meu tempo era, todo mundo, né, queria entrar na USP. Enfim, digamos que isso tenha acontecido. O que esse pai ou essa mãe vai fazer? Vai chegar lá num contexto social, né, no meio de outras pessoas, e vai enaltecer, vai elogiar, vai falar, nossa, meu filho passou, meu Deus, não sei o quê, e vai botar esse filho lá em cima. Mas ele vai fazer isso com todo prazer, porque ao mesmo tempo que ele está elogiando o filho, ao mesmo tempo considera-se que ele, nessa situação, ele vai acabar sendo o quê? Validado, elogiado, admirado. Então ele não fala bem do filho por uma questão de orgulho, de amor, porque ele, né, tá realmente ali pulsando, alegre, feliz pela conquista do filho. Mas ele faz isso por conta dele mesmo, porque no final ele vai receber um feedback positivo sobre ele mesmo. Não é que isso não seja uma situação natural que pode acontecer com qualquer um de nós, pode sim acontecer, né? Eu posso chegar e falar muito bem do meu filho e ter um feedback positivo, mas qual é o fundamento para isso? Qual é a motivação para isso? A motivação do narcisista, ela vai ser em trazer para si uma validação, né? Um reconhecimento.
elogios, admiração, atenção. Então, quando ele fala, né, que o filho passou na USP, pode ser que alguém bata no ombro dele e fale assim, mas também, né, você tão inteligente, mas também, né, acho que puxou o pai, mas também, né, você foi tão dedicado com esse filho. Então ali é suprimento para a alma dele, né? Tem alguém ali alimentando o ego dele, que é o que importa para ele no final das contas. E com relação ao desmerecimento, né, quem convive com um narcisista sabe que ele tem essa tendência de desmerecer, de desqualificar o outro. E isso realmente traz muito prejuízos em se tratando de crianças e adolescentes que convivem, né, com pai ou mãe narcisista. Por quê? Porque eles crescem com o sentimento de que eles não merecem nada de bom, que o que eles merecem é o pior mesmo, é a punição. Eles crescem com a crença de que nada vai dar certo, que não adianta o que eles façam, não importa onde eles colocarem a mão, não importa os esforços que eles tiverem, nunca eles vão conseguir absolutamente nada. Então vivem muitas vezes presos, né, limitados ali, escravos de uma crença que não é real, sempre se sentindo desmerecedores de viver algo realmente bom. Outra característica é que os narcisistas, eles se preocupam demais e dão muita relevância à questão da aparência, não só no sentido físico, estético, mas também com relação ao que eles estão aparentando ser. Então eles são muito capazes de subjugar e desmerecer uma pessoa apenas pela aparência, por aquilo que eles conseguem ver. E por conta disso, a maioria deles acabam sendo muito preconceituosos, inclusive fazendo acepção de pessoas. Os narcisistas, eles são pessoas que se preocupam muito, demais, com a opinião dos outros. Eles se preocupam, né, com a opinião alheia. Então eles querem se certificar de que a imagem social deles é positiva, porque eles precisam, como já disse diversas vezes, ser o tempo todo admirados e validados. Então eles se preocupam muito com o que as pessoas acham dele e por isso eles fazem de tudo para sustentar, para manter essa aparência. Nem que eles tenham que viver uma vida de mentira, uma vida de fachada, não importa. Eles vão fazer de tudo para sustentar essa estrutura. E ai de você se tentar romper com essa estrutura, revelando a verdade deles. Eu já disse aqui, né, que eles vestem um vestido de perfeição, colocam uma capa, uma máscara, né, para viverem as suas vidas e mostrarem para os outros que eles são superiores, que eles têm uma série de qualidades, de valores, que eles são os melhores. Então é óbvio que eles não vão deixar que você atropele isso, né? Inclusive é uma construção que eles fazem ao longo da vida, né? Eles vão montando aí todo o cenário para que as pessoas achem e acreditem, né, que eles, além de ser uma pessoa perfeita, também vivem uma vida perfeita. Eles não querem que ninguém venha lá com as suas verdades para poder destronar eles e acabar com isso, né? Então, eles não vão reagir nada bem se você tentar contrariá-los a esse respeito. Eles vão agir com grande agressividade se for necessário. Bom, diante de uma situação em que o narcisista ele se sente ameaçado, né, com a possibilidade de ser exposto e no final confrontado, envergonhado, humilhado, constrangido, ele diante disso não vai ter uma boa reação. No primeiro momento, ele vai fugir, ele vai buscar uma rota de fuga para evitar aquela situação. No segundo momento, a possibilidade de dramatização. Então, para poder interromper aquela situação e evitar que ela aconteça, eles vão dramatizar. Por exemplo, uma pessoa pode simplesmente, numa situação dessa, começar a chorar copiosamente ou simplesmente ter uma sensação de desmaio, né? E ela fingir ali realmente
um desmaio para poder fugir, também é uma forma, né, de fugir dessa situação. É interrompendo a partir da dramatização e junto com a dramatização sempre vem a vitimização. Oh, céus! Oh, coitadinho de mim! Oh, meu Deus! Eu tava aqui conversando com fulana, nossa, de repente, ai, não sei o que aconteceu. E às vezes quem tá olhando de fora acha que ela tá passando mal muitas vezes porque aquela outra pessoa que está com ela foi a pessoa hostil, provocadora daquela situação. Eu já vi, viu, várias situações assim. Mas enfim, uma terceira opção é que eles vão tentar conter a pessoa, né? E isso diversas formas. Uma das formas mais comuns que eu vejo no primeiro momento é cala a boca, eu não quero ouvir, eu não quero saber, cala sua boca. Eles acabam fazendo isso. Uma outra forma também de conter é disfarçadamente, discretamente machucar a pessoa, né? Dar um beliscão, apertar o pulso, a mão, o braço, alguma coisa nesse sentido assim, de forma discreta, né? Para fazer o outro também se calar, para fazer o outro se conter, parar, né? Mas também tem a forma mais expressiva, mais ativa, mais, digamos assim, violenta, que é realmente partindo para cima da sua vítima, né? E machucando de uma forma mais intensa. A violência física também é uma prática que o narcisista acaba assumindo para poder conter a outra pessoa e fazer calar, porque o narcisista ele tem um pânico de ouvir certas verdades, ele não suporta ter que lidar com certas verdades. Então ele prefere até partir para a agressão do que ouvir, né? Isso é uma grande dificuldade, né? A questão do silêncio. O narcisista ele precisa silenciar quem tá com a verdade. Ele precisa conter, porque ele não suporta lidar, ele não suporta ouvir aquilo que o outro traz e que às vezes até ele mesmo sabe que é verdadeiro. 10ª e última característica, dificuldade com o perdão. Sim, o narcisista tem muita dificuldade quando o assunto é o perdão. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: existem algumas situações em que o narcisista, assim como qualquer outra pessoa, ele é de fato ofendido. Mas existem outras situações que é só uma questão de percepção. Ele olha para aquela situação como sendo uma ofensa, quando na verdade é apenas uma interpretação equivocada. Mas, independente se de fato ele foi ofendido ou não, eu quero dizer que o narcisista ele tem uma tendência para se ofender fácil com tudo. E diante de um pedido de perdão, costumeiramente ele vai agir de forma a ignorar, a ser indiferente. Mas, na verdade, ele não vai conseguir viver esse processo do perdão. Então, aquilo que você fizer ou ele sentir que você fez, ele vai absorver e ele vai nutrir, vai guardar mágoa, vai guardar rancor sim, e ele vai ter muita dificuldade de viver esse processo e de liberar essa pessoa que ele entendeu, percebeu que o machucou. Agora, se for o contrário, se ele for o agente da ação, se ele for a pessoa que ofendeu, não espere muito dele. A tendência é que ele vá diminuir, minimizar a sua ação. Vai fazer você pensar que aquilo que ele fez com você foi completamente irrelevante e que você, muito provavelmente, é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, que não sabe perdoar, que não sabe lidar com as situações, que muito provavelmente você é um mimiseiro, que você é uma pessoa mimada, infantil, que não tem maturidade para lidar com as brincadeiras, porque muitas vezes ele ofende e depois ele diz, não, mas só era uma brincadeira.
e ele tem esse hábito, né? Então, é isso que ele vai fazer diante da ofensa que ele cometer. Ele vai tentar a todo custo minimizar e ainda vai gerar uma culpa para você. Não espere que ele te peça perdão. É claro, em algumas situações, ao estar em público ou sob pressão, ele pode sim tanto vir a pedir perdão, assim como liberar o perdão. E sobre o que ele fez, estando nesta mesma situação, em público e sob pressão, é óbvio que ele vai acabar sendo condicionado e verbalizando esse pedido de perdão. Mas não será algo real, sincero, verdadeiro, legítimo, baseado em reflexão, percepção e arrependimento. Ao contrário, ele vai fazer isso para manter a sua imagem social. Ele vai fazer isso apenas para tentar manter as aparências e continuar se sentindo validado. Então, não há como muito credibilizar o pedido de perdão vindo, né, dessas pessoas. Há de se considerar que ele, muito provavelmente, em situação onde esteja apenas com a vítima, numa situação fora, né, desse lugar de pressão e do público, ele acabe aí gerando uma culpabilização, né? Ele volta e critica a vítima pelo que ele mesmo fez. Ele põe sobre a vítima um julgo. Então, muito provavelmente, ele pode dizer assim: por que você fez isso, você falou isso? Eu só fiz tal coisa porque você fez tal coisa. Eu só reagi a você porque você fez isso, isso e isso comigo. Então, ele cria uma dramatização e uma situação em que ele se vitimiza para devolver a culpa para a vítima, fazendo ela se sentir confusa e, no final, na maioria das vezes, essa pessoa acaba entrando numa situação de extrema confusão que no final ela volta e pede perdão, inclusive pelo que ela não fez, pede perdão inclusive pelo que o outro fez com ela. O perdão é um princípio e é também algo fundamental dentro dos relacionamentos. Não há como manter uma relação e mantê-la saudável sem viver verdadeiramente o processo do perdão. E sobre isso, o narcisista tem muita dificuldade. Por isso também é que ele tem dificuldades nas relações interpessoais. Tanto dificuldades de criar novos relacionamentos, assim também como manter esses relacionamentos, e se mantém a grande dificuldade de mantê-los de forma saudável. Realmente é algo muito ruim, que traz um grande transtorno para a vida deles e para a vida de quem convive com eles e gera muito desgaste, além de gerar uma debilidade, né, uma ineficiência nas relações, aumentando ainda mais a sua falta, as suas carências. A questão, né, do transtorno é realmente algo muito sério que a gente precisa trazer luz, né, para isso, ter conhecimento. E eu sei que é difícil tentar ajudar a essas pessoas, mas é importante, né, que a gente esteja sempre sugerindo, fazendo uma sugestão à pessoa de procurar por um atendimento, né, de uma forma discreta, sem que pareça ser ofensivo, mas tentar direcionar essa pessoa a passar por um profissional, um psicólogo, né? Um terapeuta que vai realmente ajudar essa pessoa a se enxergar de fato, a enxergar quem ela é de fato e a enxergar a realidade que está em torno dela, exatamente como é e não como ela imagina ou como ela percebe ou como ela fantasia. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham aprendido ainda um pouco mais com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.